Boa noite, graça e paz. Está quietinho aí no seu lugar? Já deu boa noite para o irmão que está do seu lado, na fileira de trás? Já cumprimentou ele nessa noite? O nosso querido fruto aqui já deixou uma água aberta para mim, obrigado, viu? Aleluia, que dia maravilhoso, né, irmãos, que o Pai preparou para nós. Que dia precioso da parte de Deus. Irmãos, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui, o Senhor está falando aos nossos corações. Tem dias que Ele fala do meio da tempestade, tem dia que Ele fala do meio do terremoto, tem dia que Ele fala com uma brisa suave. Mas o nosso Deus, Ele sempre fala aos nossos corações. E mais uma vez, você não veio aqui em vão, e você que está na sua casa assistindo também, você não está assistindo em vão. Eu creio que nessa noite o Pai vai falar profundamente aos nossos corações, amém? Quero deixar aqui o abraço do nosso pastor, que juntamente com a pastora não está aqui hoje, não estão hoje. Eles precisaram tirar esse dia, mas que estará conosco a partir de terça-feira novamente, cumprindo toda a agenda da semana. Deixou aqui a Amanda para representá-los. Então, se alguém precisar de oração no final, a Amanda estará aqui orando. Assim como todos nós estaremos aqui orando no final, certamente, se alguém precisar de alguma oração. Mas, irmãos, eu estou muito feliz com Deus. Os testemunhos têm sido contados aqui no nosso meio, né? A Andréia contou um testemunho dela. E enquanto a Andréia estava orando aqui, consagrando as ofertas, eu lembrei de um testemunho meu. Que em uma situação, isso foi em 2005, 2006, eu fazia faculdade, a empresa onde eu trabalhava entrou em greve, o pessoal decidiu entrar em greve, e nós ficamos ali 30 dias de greve, e a empresa não pagou os salários em decorrência disso. E veio aquela complicação, né, na vida financeira. Sem salário por alguns meses, não tinha dinheiro para pagar a faculdade, foi se acumulando os problemas. E eu fiquei sem dinheiro para pegar ônibus, para voltar para casa. Mas eu estava convencido que não ia parar, então foi no começo do ano que isso aconteceu. E eu sem dinheiro para pegar ônibus, eu estudava aqui na Fundação Santo André e moro na Pauliceia, era 1h10 de caminhada, todos os dias à noite voltando da escola. E eu passei o ano inteiro voltando a pé, com graça, fortalecido, revestido. O Senhor renovou minhas pernas e vamos lá. E o que acontece? Estava em um culto, em uma certa ocasião, num culto como esse, e o pastor que estava ministrando sobre a oferta, ele falou, olha, honre ao Senhor nessa noite com as suas ofertas. E ele falou muito parecido com a Andréia, não vai faltar o dinheiro da sua condução, não vai faltar o dinheiro do seu alimento. Mas aquela palavra, ele não falou, olha, eis que te digo, assim manda dizer o Senhor. Ele falou ali no contexto da ministração essa palavra. E eu tinha pouco dinheiro na minha carteira e eu falei, bom, já estou complicado, agora complicado e meio. Abençoei ao Senhor com aquilo que eu tinha ali, sabia que ia continuar na semana voltando a pé, mas eu consagrei ao Senhor aquilo que eu tinha. Isso foi no domingo, e na segunda-feira, quando eu cheguei na escola, um amigo me pagou uma dívida que ele tinha comigo. E o Senhor foi virando aquela situação e a partir daquela semana, irmãos, eu não voltei mais a pé. Não faltou mais nada a partir dali. Foi uma palavra simples que foi liberada sobre o meu coração, uma palavra simples. Eu nem tomei para mim, irmãos, aquela palavra. Eu achei que foi uma palavra, mas foi profético. Então, o que foi liberado sobre a sua vida e o que vai ser liberado também daqui a pouco, mas o que já foi liberado aqui na ministração é profético para a sua vida. Se existir alguma área que você tinha falta, o Senhor vai suprir. O Senhor vai fazer infinitamente mais sobre a sua casa e sobre a sua família. E a Andréia liberou que não vai faltar o dinheiro do presente dos filhos, não vai faltar o dinheiro da ceia, e você vai ter o melhor Natal da sua vida. No nome de Jesus. Não importa o que você está vendo, o Senhor ele não trabalha com aquilo que você está vendo. A vontade dele e o poder dele é soberano sobre todas as situações. Ele é o Deus que faz. O ano ainda não acabou e ainda esse ano ele vai surpreender a sua vida. No nome de Jesus, se você puder tomar posse dessa realidade no seu coração, nós temos visto, como eu disse aqui, vários testemunhos no nosso meio, e eu quero declarar que o seu testemunho vai ser o próximo. Assim como nos próximos dias eu também vou contar o meu testemunho, eu também vou contar outros testemunhos demais que o Senhor vai acrescentar na nossa vida, no nome de Jesus. É com essa convicção, irmãos, que nós perseveramos. É com essa certeza que nós damos passos, não baseado naquilo que nós vemos, mas baseado naquilo que nós cremos, amém? E de manhã nós falamos, e agora vamos continuar falando sobre da série que nós estamos chamados para o serviço. Eu fui chamado para o serviço, você foi chamado para o serviço no reino. E no reino de Deus, irmãos, não tem banco de reservas. Todos nós somos chamados para estar em campo. Quem gosta de futebol aqui? Assim como eu?
Pelo menos Copa do Mundo, irmãos. Quem gosta pelo menos da Copa do Mundo? Não, levanta a mão. Quem gosta da Copa... Não é pecado não, tá? Falar de futebol no meio da igreja. Eu tenho um cunhado de uma igreja tradicional. Mais tradicional. Ele é pastor numa igreja mais tradicional. E eu nunca vi, irmãos. Ele nunca falou, ele nunca nem citou a palavra futebol na vida dele. Mas na Copa do Mundo, quando eu fiz um jogo com ele, ele vibrou tanto. Eu falei, olha só, glória a Deus aí. A Copa do Mundo convertendo o povo aí. Mas assim como no futebol, irmãos, que tem a equipe reserva e a equipe titular, no reino de Deus só tem titulares. Você é titular, eu sou titular. E cada um foi chamado por uma posição, cada um foi chamado por uma obra, cada um tem um chamado específico. Mas você imagina um time de futebol jogando sem um goleiro. Muitos de nós, no tempo de escola, não gostaria de ser goleiro, né? Não gostava de ser goleiro. E muitos de nós, quando a pessoa ia escolhendo ali, ficava por último, e falava, então pega no gol lá, e a gente não queria. Mas imagina um time jogando sem um goleiro. Imagina um time jogando sem uma zaga forte, boa. Fica vulnerável. No lugar que Deus te chamou, na posição que Deus te chamou, você é imprescindível. Se você não estiver fazendo o seu papel, se você não estiver na sua posição, correndo para lá e para cá, passando a bola, tocando para um, tocando para outro, dando uma assistência, essa situação, esse jogo, ele pode ser perdido. Ele não vai ser perdido, mas o time fica vulnerável. Porque o seu papel, assim como o meu papel, é imprescindível. Mas imagina se houver uma rivalidade entre o goleiro e o atacante. E o goleiro começar a brigar com o atacante porque ele não está fazendo gol. Não é? Num time, durante o jogo, não pode ter uma rivalidade no próprio time. Tem que jogar junto. Um passando a bola para o outro. Um abençoando a vida do outro, um dando assistência para o outro. E a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros em amor. É um dando suporte para o outro. E nós somos chamados para isso, nós somos chamados para o serviço. E o tema da mensagem de hoje é servindo com diligência. Servindo com diligência. Essa palavra diligência, ela me chama muita atenção. E nós vamos falar um pouco mais sobre esta palavra no decorrer aqui. A palavra de hoje, irmãos, ela está baseada em 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos do 1 ao 16. Então eu vou lendo aqui, nós vamos lendo aqui juntos e compartilhando. E se você tiver algo para acrescentar também, pode falar aí, pode dar glória a Deus. Aqui vai ser bem compartilhado. Servindo com diligência, alguns conselhos do apóstolo Paulo para Timóteo. O apóstolo Paulo foi o pai espiritual, pai na fé de Timóteo. Foi um mentor e foi um conselheiro. O apóstolo Paulo conheceu Timóteo provavelmente na sua primeira viagem missionária. E a partir dali ele teve um carinho, um amor muito grande, um amor espiritual muito grande por Timóteo. Porque ele viu em Timóteo um potencial. Ele viu em Timóteo e ele falou, olha, esse jovem aqui ele vai ser muito usado por Deus. E quando nós vemos uma pessoa da qual nós vemos que tem muito potencial, a gente precisa orar, cuidar, abençoar. E às vezes essa pessoa está dentro da nossa casa, um filho, um amigo, um irmão. E Timóteo, ele, a partir dos conselhos de Paulo, ele era uma pessoa, uma das características que eu gosto de Timóteo, ele era ensinável, tá? O apóstolo Paulo falava com ele, ele ouvia, ou pelo menos escrevia para ele ouvia, ele considerava. Porque pode ser a pessoa mais importante do mundo que vir falar para você, se você tem um coração endurecido e cauterizado, e não ouvir, e não ser ensinável, provavelmente você não passa por uma mudança de história. E Timóteo, que ele começou ali como jovem, sendo discipulado pela sua avó, pela sua mãe e pelo apóstolo Paulo, ele termina basicamente a sua vida como bispo de Éfeso, principal pastor da igreja de Éfeso, que foi uma igreja completa, que era uma igreja onde se tinha uma batalha espiritual, onde a igreja de Éfeso era uma igreja onde tinha uma realidade espiritual muito pujante. Os cristãos de Éfeso eram cristãos completamente espirituais. Homens e mulheres de Deus e de oração, porque eles viviam num contexto de uma batalha espiritual, e era um contexto muito parecido com o que nós vivemos hoje. Era um contexto que ou vai ou racha. Não tinha meio termo, ou é crente ou não é crente, ou serve ou não serve. E Timóteo aprendeu isso ao longo da sua vida. E Paulo, devido à sua sabedoria e devido a tudo aquilo, toda a graça que Deus tinha liberado sobre a vida dele, ele identificou algumas situações em Timóteo. E quando ele identificou aquelas situações, ele começou a tratar. Ele pegou aquele homem, aquela pedra bruta, né, mas que não era tão bruta assim, e ele começa a lapidar a vida de Timóteo. E eu não sei porquê, mas talvez faça sentido para você, mas o Senhor, ele quando ele estava liberando essa palavra ao meu coração, ele me levou a lembrar de um conceito que
que é o que o apóstolo Paulo fez na vida de Timóteo. São pelo menos 3 conceitos aqui, ou 4, que eu quero definir para ficar bem claro aqui nessa noite para os nossos corações, que Paulo tratou essas áreas. Na abrangência da sua sabedoria, Paulo tratou essas situações com Timóteo. E que a gente ouve muito falar nesses dias aí, essas palavras. O primeiro deles é coach. O que é o coach? Qual que é o trabalho de um coach? O coach, da tradução literal para o inglês, é técnico, né? E o trabalho do coach é basicamente o seguinte: quando tem uma pessoa no seu time que ela tem bom comportamento, é uma pessoa engajada, é uma pessoa motivada, mas que ela não conhece muito bem tecnicamente, aí você coloca um coach para ajudar ela. O coach, ele desenvolve as habilidades técnicas. E o apóstolo Paulo, ele fez isso com Timóteo, ele ensinou Timóteo a pregar. Quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, insiste, persiste na palavra, persiste em aprender e ensinar, ele está capacitando ali Timóteo tecnicamente a conhecer a palavra. Então o coach é aquele que orienta e ensina o caminho para uma transformação. Aliás, o coach é aquele que treina uma habilidade técnica para o indivíduo. Mas o apóstolo Paulo, ele também foi na vida de Timóteo um mentor. Mentor é aquele que orienta e ensina no caminho para uma transformação comportamental a partir de uma própria vivência. Muito utilizado pelas empresas para ajudar profissionais com habilidades técnicas potenciais, porém comportamentos ainda a serem aprimorados, como engajamento, liderança, trabalho em equipe. Então, o contrário do coach, o mentor é aquele que... E o coach não necessariamente ele sabe fazer, tá? Ele faz, ele sabe ensinar. Então, o apóstolo Paulo, ele também foi mentor na vida de Timóteo. A partir da sua experiência, ele viu que Timóteo tinha capacidade técnica, ele tinha uma capacidade cognitiva, era um potencial, e ele começou a mentorear Timóteo para desenvolver os comportamentos certos. O livro de Timóteo, as 2 cartas de Timóteo, são 2 cartas que vão falar a respeito da vida, do cotidiano ministerial e do cotidiano pastoral. Esse jovem pastor, como eu disse, depois ele se torna pastor de uma das igrejas mais importantes da Ásia Menor, que foi a igreja de Éfeso. Então o apóstolo Paulo mentoreia, através da sua vivência, ensina Timóteo a desenvolver um conjunto de comportamentos voltados para o ministério, de comportamentos voltados para a igreja. Mas mesmo um pouco de longe, em alguns momentos da sua vida, apesar que eles até chegaram a fazer algumas viagens missionárias juntas, o apóstolo Paulo, ele também foi discipulador. Então tem o coach, tem o mentor e o discipulador. O coach desenvolve as habilidades técnicas, o mentor desenvolve as habilidades comportamentais e o discipulador desenvolve as habilidades espirituais. Ele é similar ao mentor, porém ele orienta no desenvolvimento do caráter de Cristo, na santidade e no amadurecimento espiritual. E na nossa vida, obviamente, nós precisamos dos 3. E eu quero falar sobre... à luz aqui da palavra, à luz desse conselho do capítulo 4, nós vamos ver o apóstolo Paulo ensinando esses 3 conceitos, ou sendo essa pessoa, essa figura na vida de Timóteo, nesses 3 conselhos. Mas antes de eu entrar propriamente no texto, eu queria falar mais uma palavra que é o título aqui, né? Nós falamos que o título, servindo com diligência. E para não ter confusão, a gente precisa ter bem claro no nosso coração o que é diligência e a importância da diligência no nosso dia a dia. Se você pegar no dicionário, no Aurélio, tradução de diligência ou qualquer outro dicionário, diligência é uma busca minuciosa, pesquisa, averiguação, interesse ou cuidado aplicado na execução de uma tarefa. Os sinônimos de diligência: cuidado, aplicação, zelo, esmero, dedicação, interesse, atenção, brio, devoção, primor, empenho e esforço. Tudo o que nós vamos fazer na nossa vida, irmãos, a palavra de Deus nos ensina a fazer com diligência. Eu vou repetir aqui os sinônimos de diligência: cuidado, aplicação, zelo, esmero, dedicação, interesse, atenção, devoção, primor, empenho e esforço. Tudo o que o Senhor colocar nas tuas mãos para fazer ao longo desse ano e ao longo do próximo ano, faça com diligência. Existem bênçãos que Deus coloca nas nossas mãos, mas porque a gente não entende, não está enraizado no nosso coração o princípio da diligência, a gente deixa essas bênçãos passarem. A gente perde oportunidades. A gente tenta fechar portas que o Senhor não fechou na nossa vida.
Existem promessas, eu falei de manhã aqui, vou repetir pelo Espírito Santo, existem promessas que não vão ser cumpridas na nossa vida pelo princípio da oração. Existem promessas que vão ser cumpridas na nossa vida pelo princípio da diligência. Tem áreas da sua vida que o Senhor só vai destravar quando você liberar um perdão. Tem áreas da sua vida que o Senhor só vai romper quando você se revestir de santidade. Tem áreas da sua vida que Deus só vai fazer se você tiver um coração generoso, se você inclinar o seu coração para a generosidade. Mas tem áreas da sua vida que o Senhor só vai fazer se você for diligente. Em tudo que você vai fazer, aqui tem uma promessa, por exemplo, Provérbios capítulo 2, verso 29. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, viste o homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. A pessoa diligente, ela vai ser colocada diante dos reis. Mas aqui, esse versículo para mim ele é muito curioso, porque libera um princípio, libera uma promessa sobre as nossas vidas, que às vezes a gente tenta quebrar. Às vezes a gente tenta se colocar numa posição importante, empinar o nariz, querer burlar esse princípio. E quando de alguma maneira o homem tenta burlar esse princípio, o princípio ele se revela. A pessoa que é colocada diante dos reis, em qualquer área, em qualquer situação, aqui eu estou falando do ministério, aqui eu estou falando do seu serviço, mas também serve no seu local de trabalho. A pessoa que quer ser colocada diante dos reis é aquela pessoa que age, como nós lemos a Bíblia ali, com diligência. Existem pessoas que tentam se colocar diante dos reis a partir de uma posição de bajulação. A bajulação, ela não supera um princípio. Davi um dia estava atrás das malhadas, cuidando das ovelhas do seu pai com diligência. Deus lá em Ramá levanta o profeta Samuel e fala: desce a casa de Jessé lá em Belém, desce a casa de Jessé o belemita, porque lá eu vou ungir um rei. O profeta Samuel, junto com Jessé, começa a passar todos os filhos de Jessé ali, um por um. Começando pelo mais velho, começando pelo mais bonito. Começando por aquele que tinha a melhor aparência. Depois passando o que mais bajulava. E foi passando, e passaram todos. E o profeta Samuel: não tem mais ninguém. E Jessé fala: tem mais um que está lá no campo apacentando as ovelhas. O que contou ali naquele momento, irmãos, não é quem bajulava, não é quem tinha a melhor aparência, não é quem buscava, não é quem estava mais perto. O que contou naquele momento é quem estava tratando as coisas de Deus e as coisas do seu pai com diligência. Você pode estar escondido aonde for. Se houver diligência no seu coração, se houver um interesse real de fazer as coisas de Deus com sinceridade, se houver um interesse real no seu local de trabalho de fazer as coisas com sinceridade, com empenho, com esforço, com dedicação, com presteza, como nós lemos aqui, você vai ser encontrado aonde você estiver. As pessoas podem te jogar num poço, num vale. Ali o Senhor vai te encontrar. Você pode estar nas profundezas do abismo, ali o Senhor vai te encontrar e ali o Senhor vai mudar a sua história. Como eu disse aqui, as pessoas tentam quebrar esse princípio às vezes bajulando. E aí tem pessoas que se colocam perto dos reis, né? Das pessoas importantes. A partir da bajulação, a partir da adulação. Sabe o que acontece com essas pessoas? Sabe o que Deus faz? Sabe o que esse princípio faz? Porque a palavra é soberana, esse princípio retira as pessoas. Às vezes a gente tenta ajudar uma pessoa porque ela é bajuladora. E a gente não consegue. Porque nós não temos força para quebrar um princípio da palavra de Deus. Porque quem, como diz a Bíblia, em 1 Samuel capítulo 2, quem abaixa e quem exalta é o Senhor, por intermédio da sua palavra. A palavra ela já está liberada e nada quebra e nada supera o poder da palavra de Deus. Então se você busca, e se você não busca, você deve buscar, ter uma vida abençoada, diante de Deus e diante dos homens, trate tudo o que Deus tem colocado nas tuas mãos com diligência. Guarda essa palavra no seu coração, diligência. As pessoas que são abençoadas, são pessoas que vivem e se movem a partir da diligência. Está ali o meu amigo Lucas, que é advogado. Eu imagino quantas pessoas, quantos homens e mulheres, antes de fechar um negócio, procuram advogado. Analise isso aqui para mim. Essa atitude é chamada de due diligence, que é diligência prévia. Antes de tomar uma decisão, antes de colocar os pés em alguma situação,
Antes de decidir o que vai fazer da sua vida, as pessoas que são abençoadas, antes de tomar uma decisão, ela para e avalia. Ela é diligente, como nós vemos aqui, ela investiga, ela averigua, ela pesquisa, ela procura, e depois com firmeza, com convicção, com conselhos, ela toma uma decisão. E eu creio que o Senhor tem nos levado esse tempo, e o apóstolo Paulo ele fala isso para Timóteo. Timóteo, nós vamos ler daqui a pouco. Todas essas coisas que eu vou falar aqui agora, trate com diligência. O apóstolo Paulo vai falar, Timóteo, todas as coisas que eu acabei de te falar, cumpra todas elas com diligência, com um coração diligente, com um coração que busca esmero, porque isso vai salvar tanto a sua vida, quanto a vida das pessoas que estiverem vinculadas a você. O Senhor quer abençoar você e a sua família. As bênçãos do Pai já estão liberadas. Jesus Cristo na cruz liberou toda sorte de bênção sobre a sua vida. A Bíblia diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Mas se eventualmente nós não acessamos alguma bênção, por algum motivo específico, o Senhor Ele quer revelar os nossos corações. Mais uma vez nessa noite, amém? Então, lendo na Bíblia aqui, irmãos, em 1 Timóteo, versículo 4, do 1 ao 16, os conselhos de Paulo para esse jovem pastor, ele diz assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O Espírito Santo estava falando, estava testificando no coração do apóstolo Paulo e no coração das igrejas, e a palavra já dizia isso, que nos últimos dias virão pessoas, homens avarentos, gananciosos, amantes de si mesmo, inimigos de Deus, que tentariam, obviamente, com as suas doutrinas, levar a muitos. Mas o Espírito aqui, mais uma vez, protegendo a igreja do engano dos últimos dias. Nos últimos dias, a Bíblia diz, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Então, obviamente que o engano vai tentar roubar o meu coração, vai tentar tomar o coração de muitos, daqueles que estão salvos. Nós estamos vivendo esses últimos dias, que são os dias que antecedem o arrebatamento da igreja, a última dispensação. Nós estamos vivendo dias que o inimigo vai tentar te enganar da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, e você tem que ter um coração blindado. A Bíblia diz em Provérbios, se não me falha a memória, 24, posso estar errado agora na referência, mas é em Provérbios, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele são as saídas da terra. É a partir do seu coração, é a partir da fonte das suas emoções, dos seus desejos, das suas convicções que você toma todas as decisões para a sua vida. Então, sobre tudo que você deve guardar, guarde o teu coração. Guarde o teu coração de toda sorte de enganos que vai contra a palavra de Deus, que vai contra o entendimento de Cristo. Guarde o teu coração nesses dias. Eu preciso guardar o meu coração nesses dias. Não estou falando de pessoas, eu estou falando de espíritos que influenciam. O espírito enganador não é aquele que diz que veio para roubar, matar e destruir, mas é aquele que diz que veio para abençoar e no final rouba, mata e destrói, pois se ele dissesse que veio, para que veio, não estaria enganando a ninguém. Quando nós vemos uma pessoa endemoniada, nós sabemos que é demônio, e nós repreendemos, e nós expulsamos. Agora, na sutileza, assim como a serpente enganou Eva, falando para Eva as mesmas palavras que Deus já tinha falado. Olha, ele não disse que se você comesse você morreria? Na sutileza. E Eva fala, sim, ele disse. E a serpente fala para ela, olha, se você comer certamente você não morrerá, mas você será igual a Deus. Nesse ponto a serpente engana a Eva, não. A serpente falou uma verdade a partir do ponto de vista dela. O Senhor estava falando da morte espiritual e das suas consequências, do rompimento do relacionamento. E a serpente estava falando da morte física. Quando Eva comeu, Eva não morreu imediatamente. O inimigo, ele tenta, às vezes, em alguns momentos, nos enganar com palavras que parece que está abençoando. Olha, você quer ouvir, por exemplo, aqui uma palavra que é um engano nos nossos dias? Uma palavra muito comum que às vezes a gente até, sem querer, às vezes até sem a intenção, a gente às vezes compartilha ou fala essa palavra, alguma coisa assim, de achar que, por exemplo, que o ministério é algo pesado. Que o ministério é algo muito complicado. Enquanto a Bíblia diz o quê? Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve. E o reino de Deus é a coisa mais gostosa, mais leve. A palavra de Deus é proteção para as nossas vidas, é um escudo. Se você medita na palavra e se você vive conforme a palavra, você está escondido atrás de uma rocha, atrás de uma fortaleza. Nenhum mal chega na tua casa. Você não passa por nenhuma perturbação.
Ah, mas e as tribulações da vida não vêm? Virão, mas sobre todas elas você será mais do que vencedor. Outro engano que é muito comum nos nossos dias, achar que quando nós somos muito intensos no reino de Deus, nós estamos sendo religiosos. Ser intenso não é ser religioso. Ser intenso é você encontrar um tesouro. E é você amar tanto aquilo que você faz, e você ter tanta convicção que você quer entregar tudo por aquilo. Imagina você cavar um campo e achar uma pérola. Você vai querer proteger essa pérola, você vai querer guardar essa pérola. Quando você encontra Jesus e você encontra o seu bem mais precioso, e nada rouba isso do teu coração, é o que a Bíblia chama de primeiro amor. É onde nós devemos viver ali no nosso primeiro amor. E isto não é religiosidade. Isto é o Espírito Santo comunicando ao teu coração, tornando comum no teu coração que você é filho. E você como filho, você quer todos os dias estar na presença do seu Pai. É a convicção que existe um amor derramado sobre a sua vida, que supera todas as coisas. E que passarão os céus e a terra, mas esse amor não vai passar. As intenções de Deus sobre a sua vida são as intenções de um pai para um filho. Às vezes essas intenções são distorcidas na nossa mentalidade, porque o nosso relacionamento dentro de casa talvez não foi dos melhores. Talvez a gente não teve a melhor experiência com o nosso pai, ou qualquer situação assim. E por isso nós não conseguimos enxergar a Deus como um pai amoroso, bondoso. Mas aquele que nem o seu próprio filho poupou, como também não te daria todas estas coisas? Quando eu leio a Bíblia, irmãos, eu não leio a Bíblia com condenação. Eu não tomo para a minha vida condenação, juízo, acusação, culpa. Quando eu leio a Bíblia, eu tomo para mim amor, bênção, palavra, promessas. A minha Bíblia diz no Salmo 37, se não me falha a memória, o justo ainda que cair, ele não permanecerá prostrado, porque Deus o levantará. Quantas promessas maravilhosas a Bíblia tem liberado sobre nós. Em Lamentações de Jeremias, se não me falha a memória, o Senhor, Ele fez a ferida e Ele mesmo sarará. Vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos revigorará e nós viveremos diante dEle. Promessas de reconciliação, promessas de restauração, promessas de nos dar uma vida nova, abençoada. Isaías 61, quando Jesus Cristo entra no templo, ele abre a Bíblia, ele começa a ler lá, e ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para levar o ano aceitável, e Ele me ungiu para pregoar o ano da bondade do nosso Deus. Nós estamos vivendo a dispensação da bondade de Deus. Sobre a sua casa, o que tem liberado sobre a sua casa, sobre a família, é a bondade de Deus. Você não está debaixo de um juízo, você não está debaixo de uma condenação, você não está debaixo de uma justiça, você está debaixo da bondade de Deus. Ismael, mas não vai ter juízo? Vai ter juízo, o julgamento final. Quando todas as coisas se encerrarem. Quando tudo se acabar, ali vai ter o julgamento, ali vai ter justiça, ali vai ter juízo, ali haverá prantos e ranger de dentes, nas trevas exteriores. Hoje nós estamos vivendo no tempo da bondade de Deus. No tempo que ainda que se nós cairmos, o Senhor nos levanta. No tempo que nós não ficaremos prostrados. No tempo que Ele está nos chamando por uma reconciliação. No tempo que Ele está nos chamando para andarmos na sua presença, em novidade de vida. Vivendo um tempo novo. Não deixe que os espíritos enganadores enganem o teu coração, roube a sua mente, roube o seu coração. O que o Senhor tem liberado sobre a sua casa é bondade, é paz, é saúde, é livramento, é cura, é vida no nome de Jesus. Então o espírito enganador, irmãos, eu não estou falando daquelas situações, daquelas pessoas, daqueles espíritos, na verdade, que vem mostrando e falando que vai te destruir isso ou aquilo, muito pelo contrário, é aqueles que têm alguma aparência de santidade, é aqueles que têm alguma aparência, é aqueles que vêm sapatinho de seda, né? Sapatinho de seda que diz a expressão. Que vem te falar assim: olha, para que ir tanto para a igreja? Algodão, sapatinho de algodão? Sapatinho de algodão, então. Para que ir tanto para a igreja? Para que buscar tanto? Para que se esforçar tanto? É aquele que vem, assim como vieram na vida de Neemias. Neemias, desce daí, eu quero conversar com você. Neemias, eu tenho uma proposta que vai abençoar a sua vida. Neemias, eu tenho uma oportunidade que vai abençoar a sua vida. Se você soubesse como eu tenho medo de oportunidades, irmãos. Se você soubesse quantas armadilhas estão escondidas atrás de boas oportunidades. Estou falando pela minha experiência própria, tá? Não é pela palavra, não. Se você soubesse como tem armadilhas envolvidas atrás de boas oportunidades, por isso que eu aprendi a não viver por oportunidades, mas viver por princípios. Pela convicção da palavra de Deus, pelo que a Bíblia diz. E algumas oportunidades, semana passada, não, essa semana, na sexta-feira,
e eu recebi uma oportunidade. E a minha oração nesses dias, que ainda não está definida, se definir eu vou contar o testemunho, mas as minhas orações nesses dias, Senhor, se não há uma porta que o Senhor está abrindo na minha vida, fecha. Não me deixe ser enganado por uma oportunidade. Fecha as portas que o Senhor não abriu, fecha as portas que o Senhor não tem para a minha vida. Não quero viver de oportunidade, eu quero viver por princípios. Na palavra de Deus, porque são imutáveis. Não mudou, não muda e não mudará. Vai passar os céus e a terra, a palavra do Senhor vai continuar a mesma. E como eu disse, as oportunidades, o jeitinho que a gente pode dar na nossa vida não são suficientes para suprimir um princípio de Deus. Porque o Senhor, Ele vela pela sua palavra. O Senhor vela pela sua palavra. O Senhor muda reinos e governos para te abençoar, para te favorecer. Porque Ele vela pela sua palavra. O enganador, ele não está somente fora da igreja, mas ele busca também espaço dentro da igreja. Nós temos alguns exemplos aqui na Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 2. O Senhor revelando a João e ao anjo que está na igreja. E aí o Senhor fala para a igreja de Pérgamo, no capítulo 2, versículos 14 e 15. No entanto, tenho contra vocês algumas coisas, aqui o Senhor está falando para a igreja de Pérgamo. Vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas. Sabe o que é uma cilada contra as nossas vidas, irmãos? Relativizar a palavra de Deus. Achar que está tudo bem quando não está tudo bem. Passar um pano para situações de pecado e para situações de engano. Não, não é bem assim. Relativizar a palavra de Deus é uma cilada para as nossas vidas. Que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimento sacrificado aos ídolos e a praticar imoralidade sexual, ou seja, se contaminar com o mundo. Balaão ensinou Balaque a induzir o povo de Deus a se contaminar com os manjares do mundo, abrir mão dos princípios eternos de Deus e a se contaminar. E isso foi um engano gerado ali, e aquela igreja de Pérgamo estava passando por essa mesma situação. Depois a igreja de Tiatira, também no Apocalipse 2, versículo 20. No entanto, tenho contra você isto, que você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Aqui a mesma situação. Pessoas que se relativizam ao evangelho. Pessoas que acham que uma mentirinha, um pequeno hábito de pecado está tudo bem. Pessoas que dizem, não, está tudo bem, isso é coisa de jovem. O mundo é assim mesmo, as coisas são assim mesmo. Pessoas que relativizam a palavra de Deus e com isto, pervertem os bons conselhos. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons conselhos. Algo que nós precisamos ficar atentos nos nossos dias enquanto igreja de Cristo, os conselhos que Paulo estava dando para Timóteo, para que Timóteo servisse com diligência. O engano às vezes não é o comportamento, mas a intenção. Às vezes a pessoa está com um comportamento correto, mas numa intenção completamente errada. E isso é um engano para o nosso coração. O fato de eu estar pregando aqui, irmão, significa muito pouco, se a minha motivação estiver errada. O fato de você estar servindo, o fato de você estar numa célula, o fato de você estar no ministério, o fato de você estar vindo para a igreja, significa muito pouco, se a motivação do seu coração não estiver alinhada com o céu. Existem pessoas que pelo fato de estar fazendo, acha que vai receber e depois não recebe e fica desapontada. Mas a motivação do nosso coração conta muito no reino. Porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele sonda o nosso coração, Ele vê o nosso coração. No exemplo que eu estava dizendo de Davi, quando ele foi ungido rei, quando Samuel está diante de Davi, o Senhor testifica, o Senhor fala para Samuel, Samuel, você vê como o homem vê, mas eu vejo o coração. O Senhor está falando para Samuel, eu vejo as intenções, eu vejo as motivações. Eu sondo os pensamentos, isso não é para gerar culpa, isso é para abençoar, e é para colocar as pessoas certas no lugar certo. Então quando nós não sondamos o nosso coração e nos movemos por intenção errada, isso também é um engano, que às vezes nós colocamos armadilha no nosso próprio caminho. Quantas pessoas não fazem coisas maravilhosas para provar para alguém, para provar para a sua família que venceu? Quantas pessoas não estão até nas redes sociais, às vezes até compartilhando capítulo, versículo bíblico para provocar alguém, para pirraçar alguém?
para jogar alguma coisa na cara de alguém. O espírito do engano nem sempre está no comportamento, às vezes está na intenção. E a gente precisa tomar esse cuidado. Entre nós, é cada um olhar para dentro de si e ter certeza que não está se movendo por engano. Porque quando a gente se move por engano, a gente trabalha, faz e não gera frutos. E os frutos não permanecem. É como uma mulher, a Bíblia diz em Isaías que é como uma mulher que engravida. Passa os 9 meses ali carregando aquele bebê e na hora de dar a luz, dá luz ao vento. E fala: Jesus, por que eu não recebi? Nós precisamos alinhar as intenções do nosso coração no serviço, no reino, em tudo aquilo que nós fazemos. Os que seguem espíritos enganadores acabam por abandonar a fé, porque não suportam. Os que abandonam a fé, aqueles que deixam de perseverar na palavra de Deus, aqueles que deixam de continuar na palavra de Deus. Continuando aqui, em Timóteo, no versículo 2, esse foi o primeiro versículo, versículo 2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Eu acho interessante que a Bíblia não esconde, a Bíblia trata, a Bíblia chama algumas pessoas de hipócrita e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Pessoas que conhecem ou que um dia conheceram, mas que por não tomarem uma posição, por não se decidirem. E a Bíblia diz em Provérbios 29:1, que a desgraça vem para os que insistem no erro após muita correção. Uma pessoa quando é muito corrigida, quando o Senhor fala muito, porque o nosso Deus é longânimo. O Senhor sempre tem uma palavra, o Senhor sempre tem uma palavra de reconciliação, de encorajamento, de amor, para que nós andemos na sua presença. Mas chega um ponto que o Espírito fala muito ao nosso coração, e se nós não damos ouvido, nós somos despedaçados. Que a Bíblia diz aqui, quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. Aqui a Bíblia está falando de pessoas que são irreconciliáveis. Talvez em alguns contextos, pessoas que até um dia conheceram. Muitas pessoas têm suas mentes cauterizadas, têm certeza que estão corretos, mas estão errados à luz da Bíblia. Quantas pessoas não estão corretas no ponto de vista da razão, do seu direito, mas que no ponto de vista da Bíblia já era para ter liberado perdão, já era para ter liberado causas, já era para ter liberado pessoas, já era para ter liberado ressentimentos, mas porque está ali, não, eu estou no meu direito, eu estou na minha razão, eu estou certo. Eu fui ofendido, e porque eu fui ofendido, as pessoas têm que vir até mim e me pedir perdão. E porque eu fui ofendido, as pessoas têm que me procurar. E às vezes a gente se apega numa razão humana, e por causa disso, por causa daquela razão humana, a gente fica cego, com uma consciência cauterizada para o melhor de Deus que está disponível para a nossa vida. Mas eu creio que nesta noite também, se o Senhor está nos trazendo esta palavra, é porque o Senhor está descauterizando a mente de muitas pessoas, para a gente viver o novo e o melhor de Deus. Não se apegue com as coisas que passaram, não se apegue com as antigas ofensas, não se apegue com os seus antigos direitos, e seja aberto para o novo de Deus que nasce na sua vida cada dia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos, e elas se renovam nas nossas vidas todas as manhãs. Toda manhã que você acorda, as misericórdias do Senhor são renovadas sobre a sua vida. Toda manhã que você acorda, o céu tem um caminhão de bênção para derramar sobre a sua casa. Toda manhã que você acorda, o céu tem um caminhão de paz, de amor, de graça, de bondade, como a Andréia também aqui liberou. Quantas pessoas até têm dinheiro, têm recursos, têm uma vida que na ótica humana seria uma vida invejável, a vida dos sonhos, mas são completamente amarguradas, destruídas no seu interior, no seu coração, porque ficaram presos a uma realidade que poderia ter desapegado e ter vivido o melhor de Deus. Eu creio que o Senhor está nos curando de uma mente cauterizada, de antigas situações, para a gente abrir mão da nossa razão em alguns momentos, para a gente viver o melhor de Deus, o melhor que o céu tem liberado sobre as nossas vidas. As pessoas que têm mente cauterizada sobre algumas situações se movem por engano, se enganam e são enganados. São enganadores sendo enganados, e no final do dia estão enganando a si próprios, e não estão vendo que existe o melhor de Deus disponível para as nossas vidas. Não tem limites, irmãos, o agir de Deus, o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Alguns têm razão na ótica humana, mas já abandonaram os conselhos do céu. 1 Reis capítulo 13, verso 18. A Bíblia diz: e o profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E o anjo me disse, por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo.
Existe uma história, um contexto por trás dessa história que você pode ler na sua casa, em 1 Reis capítulo 13. É uma história super interessante, do começo da divisão dos reinos ali, do rei Jeroboão I. Mas eu recomendo você ler na sua casa. Mas o que tem que ficar para o nosso coração dessa história, irmãos, é que nada pode superar a palavra de Deus. Nenhum tipo de conselho, nenhum tipo de nova regra supera a palavra de Deus, que um dia foi liberada pelo Espírito Santo, que está aqui escrita. Ela é e tem que ser a base de todas as coisas. No contexto da diligência, eu gosto muito de ler livros, sempre que eu posso eu leio. Mas sempre que eu vejo que tem alguma coisa que está em desacordo com a palavra, ou eu paro ou eu desconsidero. A minha Bíblia diz: examine todas as coisas e retenha o que é bom. Examine todas as coisas e retenha o que é bom. Examine o que eu estou falando e faça com os irmãos da Bereia, com os irmãos bereanos. Confere na palavra se está certo. Quando você ouvir uma pregação, pode até chamar atenção, pode até tocar o teu coração, mas confere na palavra se é isso mesmo que o Senhor diz. Porque tem muitas coisas que tocam o nosso coração, que tocam as nossas emoções, mas nem sempre estão alinhadas com a palavra. Não se mova por emoção, se mova pela convicção da palavra de Deus. Esse era um conselho que Paulo estava dando para Timóteo. Timóteo, não se deixe levar pelo engano, não se mova pelas emoções. Não se mova pelos barulhos, pelos ruídos, pelo que as pessoas estão falando. Não se mova pelos modismos. Se mova pelo conhecimento da palavra de Deus. Que isso vai trazer vida e um futuro para você. Como identificamos o engano em nossos dias? Primeira forma que nós identificamos o engano: não colocam Jesus no centro, em primeiro lugar, sobre todas as coisas. Todos os lugares, irmãos, onde o ego é muito exaltado, ali existe engano. Nesses dias nós temos visto irmão contra irmão, pai contra filho, irmão contra irmão. Nesses dias nós temos visto o ego sendo inflamado e o ego falando mais alto. Ali existe um engano. E nós temos o meu papel e o seu papel: orar pela igreja de Cristo cada dia mais. Abençoar a igreja de Cristo para que o nosso ego não venha destruir o bem de Deus na nossa vida. Da mesma forma, eu falo para você aquilo que eu tenho para mim também. Não se deixe ser movido pelo ego, porque quando nós nos deixamos ser movidos pelo ego, nós estamos cegos pelo engano. Não se deixe ser movido pelo seu orgulho, por arrogância. Não se deixe ser movido por essas situações. Coloque Jesus no centro de todas as coisas. As crianças ganharam no Ministério Infantil uma pulseirinha. Se eu não me engano, essa pulseirinha está o J e o F, não é? O que Jesus faria? Eu acho que os adultos tinham que andar com uma pulseirinha dessa. Tem alguns momentos que a gente precisa se perguntar o que Jesus faria. Tem alguns momentos, irmãos, que a nossa razão ela fala mais alto. E a gente quer devolver na mesma moeda. E a gente quer pagar mal com mal e bem com bem. Mas não é o que a Bíblia ensina. Tem alguns momentos que, apesar de todos os barulhos, de todos os ruídos, você precisa calar o teu coração, aquietar a tua alma e se perguntar o que Jesus faria. Qual que é a resposta que o céu daria para essa situação? Porque quando você anda por aquilo que o céu faria, por aquilo que Jesus faria, como nós dissemos aqui, você herda o bem de Deus, você herda a bondade do Pai. Então, aonde tem engano, aonde não se coloca Jesus em primeiro lugar? Se eu não colocar Jesus em primeiro lugar em alguma área, em alguma situação, ali existe o engano. Visam interesses próprios, quebram princípios, convivem pacificamente com o pecado e nem sempre com o pecador. Como eu falei, irmãos, toda situação, toda pessoa que você vê relativizando o Evangelho, se pergunta, se questiona. Porque hoje a gente carrega mais um inimigo, porque hoje ser evangélico está na moda. É mais um desafio para a igreja de Cristo na terra. Porque hoje está na moda ser evangélico, ser cristão, ser crente. Está na moda estar numa igreja badalada. Essas coisas estão na moda. Então a gente precisa guardar o nosso coração. Não é julgar, não é condenar as pessoas, receber as pessoas com todo amor, carinho, graça, mas entender que o Evangelho de Cristo é algo um pouco mais profundo. É muito mais do que uma moda, é algo perene. Como nós conhecemos a história, esse promissor homem de Deus, esse jovem profeta, enganado por seu semelhante, não deu continuidade ao legado profético por se desviar da palavra de Deus. Aquele jovem, ele se desviou de uma palavra que ele recebeu, e porque ele se desviou da palavra que ele recebeu, ele não deu continuidade no legado que Deus tinha para a sua vida.
Existe um legado, existe um chamado de Deus para as nossas vidas que, se nós não perseverarmos na palavra, nós corremos o risco de encerrar antes da hora. Nós passamos aqui o mês de outubro falando sobre o risco da gente sabotar a nossa própria história. Não se sabote. Porque todas as vezes que nós não observamos a palavra de Deus, nós corremos o risco de sabotar a nossa própria história. Esse jovem, ele se sabotou porque ele tinha uma palavra, ele tinha uma direção. Mas ele preferiu ouvir outras situações, ele preferiu tomar outros conselhos, outras decisões. E eu vou dar um exemplo muito prático, irmão. Se Deus te deu uma direção no seu trabalho, no seu local de trabalho, na sua família, fique firme. Se você tem plena consciência, se você tem plena noção que foi Deus que falou, que Deus que abriu a porta, que Deus que preparou essa situação, fique firme. É aquilo que eu falei, cuidado com as oportunidades. Porque geralmente, irmãos, para colocar a mão no arado, para tomar uma decisão ministerial, a gente pergunta para Deus. Mas para tomar uma decisão na nossa vida que é muito boa, a gente não quer saber não, irmãos. A primeira coisa que a gente fala é resposta de oração. Eu orei o ano inteiro, agora que Deus abriu, o Ismael está querendo molhar o negócio. Não estou querendo não, irmãos, é só a gente dar um passo certo. Nós precisamos dar passos certos na nossa vida. Esse era o conselho que Paulo estava dando para Timóteo. A palavra de Deus, ela é absoluta sobre qualquer experiência ou interpretação pessoal. Não quebre um princípio por conselho de ninguém. Honre quem você tem que honrar, perdoe quem você tem que perdoar, abençoe quem você tem que abençoar, ame quem você tem que amar, seja fiel a quem você tem que ser fiel, da forma que você tem que ser fiel, seja fiel ao Senhor. Você quer ver um princípio que às vezes gera muita vulnerabilidade, e às vezes as pessoas quebram o princípio do dízimo e das ofertas. Um princípio simples, irmãos, que a gente não pode quebrar. Sobre isso você não tem que buscar conselho com ninguém, a palavra de Deus é muito clara. Se esforce para cumprir e pronto. É simples assim. Não precisa tomar conselho, a palavra de Deus é clara. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Tem coisa que a Bíblia é muito clara, irmãos, a gente não precisa fazer pergunta. Mas continuando, os versículos do 3 ao 5. E proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças, pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus. Esse conselho que o apóstolo Paulo está dando ali é num contexto cultural. Paulo está falando para Timóteo de algumas abstenções, autoflagelos, doutrinas culturais que não agregariam espiritualmente no desenvolvimento do ministério de Timóteo. Sempre tem a questão cultural, né, irmãos? Seria o equivalente a eu vir aqui hoje falar que internet é pecado, que futebol é pecado. Era o contexto cultural ali. Sempre vai ter essa situação, né? Das quais a gente precisa olhar também. Tem pessoas que acham que Deus está numa roupa, numa situação que é muito pequena diante daquilo que Deus está fazendo. Versículo 6, se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo, Jesus, nutrido com a verdade da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então nós temos que ter essa reflexão, fazer essa reflexão, o que nós temos transmitido. Paulo ensinou Timóteo a transmite a verdade, fala a verdade. Transmite no seu local de trabalho a verdade. Ensina os seus amigos a perdoar, a amar o próximo. Ensina os seus amigos no local de trabalho a honrar a empresa que você trabalha. A não difamar, a não defraudar, a não falar mal das pessoas. Existe um problema em a gente conviver pacificamente com o pecado. Porque quando a gente convive pacificamente com o pecado, você pode falar, e eu também poderia falar, olha, mas não fui eu que pequei. Mas depois que vem o prejuízo, quando nós convivemos pacificamente com o pecado, todos perdem. Se você no contexto de trabalho, se tem uma situação de corrupção e você sabe, e você em teoria passa um pano, ou não reclama, ou não denuncia, ou não faz aquilo que está na sua alçada, pelo menos orar, e você convive com aquela situação, quando a empresa quebrar, você também vai perder o emprego. Porque você conviveu pacificamente com o pecado. Esse é o problema de quando a gente convive pacificamente com o pecado, depois nós também sofremos as consequências. Esse é o problema de quando nós vemos corrupção no nosso país e nós aceitamos. E nós pelo menos não oramos para que esse principado de corrupção caia. Para que principados de pecado caiam. Porque quando a nossa nação paga o preço, nós estamos inseridos nela. Então o apóstolo Paulo ele diz para Timóteo, transmita para as pessoas. Você não precisa falar no nome de religião, mas transmita para as pessoas a cultura do reino. Versículo 7 e 8, rejeite porém as fábulas profanas e tolas.
Exercite-se na piedade. O exercício físico ele é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo ela é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Fábulas são lendas, mitos, falácias, narrativas fictícias. Tudo aquilo que não tem base profunda no Evangelho deve ser combatido apropriadamente com o Evangelho de Cristo. Tudo aquilo que não tem base no Evangelho rejeita. É desnecessário. A comparação entre o amor e o exercício físico. Só uma coisa, irmãos, às vezes tem cristão que, por se chegar na igreja depois de uma certa idade, ainda tem alguns tipos de crença. Eu, quando era pequeno, na nossa terra lá, o povo tinha medo de mula sem cabeça. No interior. Tinha essas coisas. E as pessoas eram crentes, expulsavam demônio, mas tinha medo de voltar para a igreja, porque a gente passava no meio dos pastos. Mas e aí, o que a gente vai fazer com a mula sem cabeça? Mula tudo bem, né, irmãos? Mas sem cabeça não dá. E aqui o apóstolo Paulo está falando da mesma coisa, porque ele estava diante de um contexto ali onde tinha muitos mitos, muitas situações. E aqui, irmãos, eu não estou nem falando de, como a Bíblia diz, gracejos indecentes, né? Não estou nem falando de coisa indecente, que a gente sabe que não é para nós. Que o Senhor já nos ensinou a se afastar dessas coisas há muito tempo. A sair de tudo isso há muito tempo. A se abster dessas situações. Não estou nem falando desses pecados explícitos. Mas a comparação entre o amor e o exercício físico nos leva a uma reflexão mais profunda. Em uma escala de importância, muitas coisas terrenas são importantes, mas a prioridade ela deve ser sempre aquilo que gera valor aqui na terra e no céu. Não tem nenhum problema ter uma vida terrena cotidiana, contanto que não deixemos de construir o nosso principal tesouro no céu. Isso vale para os nossos hobbies, para a nossa carreira, estudo e tudo mais que é passageiro e não terá no céu. O Senhor ama visitar a sua vida no seu cotidiano. O Senhor ama estar contigo no seu cotidiano, na sua vida ordinária. Os principais milagres que nós vivemos no contexto da nossa vida cotidiana. O Senhor, Ele quer estar lá com você enquanto você trabalha, para te abençoar, para te fortalecer, para te motivar. O Senhor, Ele cuida de você e Ele está lá naquele lugar, naquela linha de produção, naquele escritório, naquela casa, naquele salão. O Senhor, Ele está ali com você. O Senhor, naquele momento, Ele tem os melhores conselhos para te liberar. Ele quer que você tome as melhores decisões. O Senhor ama participar dessa realidade. É uma realidade que enquanto nós estivermos na terra, todos nós vamos passar. O Senhor não quer tirar nada disso de você. Mas Ele quer que nós aumentemos a percepção da presença dEle nesses lugares. Ele quer que nós deixemos Ele fluir com intensidade nesses lugares. Ele quer que nós atraiamos a Sua presença para esses lugares. Porque o Senhor, Ele quer que as melhores decisões, que a gente tome decisões que são importantes, não só para a terra, mas no céu, para a eternidade. O Senhor ama quando você vai para a academia, e na academia você fala do amor dEle, e na academia você convida pessoas para vir para a igreja, e na academia as pessoas veem a sua conduta e a sua postura, e as pessoas veem e falam, olha, esse aí é um homem de Deus. De manhã eu dei um exemplo aqui, no curso, aliás, Firmes e Constantes. Na quinta-feira teve a famosa festa da firma, né? Teve no meu trabalho também essas festas de fim de ano. E na parte da manhã foi uma parte mais corporativa, obviamente eu fiquei lá que tinha que ficar, que é importante. Na parte da tarde, quando começou já o happy hour, aí já deu meia hora, mas teve um momento que a gente estava almoçando e tinha uma fila, a fila dos drinks. E eu entrei nessa fila, e o menino que trabalha comigo, ele encostou no meu ombro assim, ele falou, Ismael, o que você está fazendo nessa fila, você está doido? Aí eu mostrei para ele que tinha 2 drinks no final lá, que era sem álcool. Eu falei, aqui, você está vendo isso aqui, ó? Eu também mereço tomar um suquinho, uma coisa gostosa, né? Aí ele falou, ah, bom, pensei que você ia tomar aqui, porque você é a nossa única esperança. Mas o ponto é, aonde você estiver, você carrega um testemunho. E o Senhor, Ele nos convida para ser o mesmo, que a gente é na igreja, a gente é em casa, a gente é no local de trabalho, nós somos por onde nós passamos. E o Senhor, Ele quer ir lá, e o Senhor, Ele quer abençoar, e o Senhor, Ele quer transformar vidas. Existem vidas naquele lugar que precisam ser transformadas a partir do seu testemunho e a partir de quem você é em Cristo. Então transmita isso. Nós precisamos lembrar que as bênçãos que Deus libera sobre a nossa vida, elas não são um fim, elas são um meio para a gente alcançar pessoas. As bênçãos que Deus libera sobre a nossa vida não são um fim, elas são um meio para a gente abençoar pessoas, amém? Estamos partindo para o encerramento aqui. Quero convidar os irmãos do louvor para irem se organizando para voltar. Mas os versículos do 9 ao 10, esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque nós temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem.
Irmão, se nós trabalhamos e nós lutamos é porque a nossa esperança é viva. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você trabalha para o homem, Deus te honra e te abençoa. Imagina quando você trabalha para Ele. Imagina quando você faz todas as coisas buscando honrar o nome dEle, o quanto Ele não vai abençoar a sua vida e a sua história. O nosso trabalho, a nossa luta, ela tem uma causa, ela tem uma razão. Tudo que nós fazemos debaixo de um propósito. Sabemos em quem nós temos crido e que Ele é fiel, e sabemos que o nosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Em 1 Coríntios 15, 58, a Bíblia diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e constantes, sempre abundantes na obra, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu creio que o Senhor, Ele tem tirado todo engano da nossa mente, dos nossos corações. Esse ano está virando, irmãos, nós estamos chegando no final do ano, e é um momento ainda mais, é um momento profético, virada de ano. Eu creio que nesse tempo o Senhor também muda os ciclos, muda as estações, não muda só o ano, o calendário. Faça dessa virada de ano um momento profético na sua vida. Se prepara, comece a se preparar agora, comece a orar agora. Comece a consagrar o novo ano ao Senhor agora. Fala: Senhor, quais são as chaves que eu preciso virar na minha vida? O que eu estava apegado que eu tenho que me desapegar? O que eu tenho que entrar de cabeça com diligência? Os versículos 11 ao 16, para a gente encerrar. O apóstolo fala para Timóteo: ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra e no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos do presbitério. Seja diligente nessas coisas, como eu comecei por isso, né, irmãos? O tema é esse: servindo com diligência. Seja diligente em tudo que nós vimos acima. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. O Senhor quer te ver progredindo, irmãos. O Senhor tem um progresso para a sua vida. A vida do cristão que está em linha com o céu é uma vida de avanço, não é uma vida de retrocesso. Retrocesso não é o que Deus escreveu para a sua história, não é involução, não é perda, não é piora, é melhoria, é crescimento, é amadurecimento, é romper, é promoção. É isso, esse é o plano original de Deus para mim e para a sua vida. E quando você se move com diligência, é isso que você vai viver invariavelmente, porque a palavra de Deus não muda. Atente bem para a sua própria vida, ou seja, cuida da sua vida, se organiza, garante que você está sendo diligente no reino, perseverando nos deveres, nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem. Existem pessoas à sua volta que estão dependendo da sua conduta. Existem pessoas à sua volta que estão esperando, vendo em você um refúgio. Como aquele amigo que falou: Ismael, você é a nossa última esperança. Tem pessoas que estão vendo em você, na sua conduta, uma última esperança de falar: existe salvação. Pessoas que talvez nesse momento ainda não tiveram forças para te pedir ajuda, para te pedir socorro, e para te falar: me leva para a igreja, ou para te falar: eu quero ser como você. Mas tem pessoas que vêem na sua vida, na sua conduta, um porto seguro, uma pessoa em que ele sabe que no dia mau ele vai recorrer. E eu quero declarar que o Senhor Jesus vai preparar o dia que essa pessoa vai recorrer a você, e você vai apresentar ela para Cristo, e você vai reconciliar ela com o Pai. Essas recomendações finais de Paulo, para a gente orar, a Timóteo, foram imperativas para uma vida abençoada. Paulo deu uma ordem para Timóteo: ordene, ensine as palavras, mantenha o foco no que a Bíblia diz, vivendo e compartilhando essas verdades. Seja o exemplo para os fiéis, em tudo que é bom, sem reservas, praticando com intensidade os princípios do reino, porque gera vida. Não negligencie os dons. Pega o que Deus te deu e aplica de forma prática, por menor que possa parecer, porque tem surtido efeito, porque tem produzido frutos. Pega aquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida e aplica, porque está gerando frutos. Seja diligente nessas coisas. A diligência no servir, irmãos, como nós já vimos no início, diligência é sinônimo de esforço, dedicação, zelo, esmero com as coisas do reino. Atente para a sua vida e para a doutrina, se mantenha nos ensinos de Jesus e persevere nesses ensinos, e você salvará tanto a você quanto os que te derem ouvidos. A minha vontade, irmãos, desejo do meu coração, é a minha oração, é que você entrasse em 2025 destruindo com toda a diligência que você pode, dando tudo de si, em amor pelo reino, em amor por aquilo que é bom. Você sempre vai me ouvir falando e recomendando: estuda mais, trabalha mais,
Se esforça mais, se dedique mais, busque mais ao reino dos céus, busque mais as coisas do alto, ore sem cessar, jejue o quanto você puder, medite na palavra de Deus de dia e de noite. Se tem alguma coisa que você já entendeu que é sem importância na sua vida, abandona. Se tem algum pecado que você sabe que não cabe mais na sua história, abandona. Se arrepende, peça para Deus te fortalecer, decida viver um ano diferente, o melhor ano da sua vida, o melhor ano da sua história, no nome de Jesus. Irmãos, essas promessas já estão aqui no nosso meio, liberadas sobre nós. Acesse aquilo que o céu liberou sobre a sua vida. É uma tristeza e é uma tragédia ver pessoas potenciais e nunca alcançando a plenitude do que Deus tem. É muito triste. E quando você vai ver, por que você não alcançou? Porque eu não dediquei, porque eu não fiz com zelo, porque eu não fiz com presteza, porque eu não dei tudo de mim, porque eu desisti na cara do gol, porque eu estava prestes a marcar o gol da minha vida, que ia mudar a minha história, e eu desisti a um passo da minha bênção e da minha vitória. O Espírito Santo de Deus já te capacitou a não parar no meio do caminho, a não desistir, a perseverar, a despeito de todas as circunstâncias. Persevera orando pela sua família, persevera orando pela sua parentela, persevera naquela dificuldade, persevera naquelas lutas, porque existe um galardão, existe uma recompensa para você. Existem muitas pessoas que sabotaram a sua história, e não adianta falar que foi os céus fechados, e não adianta falar que foi Deus que não quis dar, que Deus não foi bom para você. O Senhor é um Pai generoso, que já liberou toda a sorte de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a sua saúde. Mas existem pessoas que não alcançaram e que não acessaram o bem de Deus, porque em algum momento da sua história, quando precisava agir com diligência, não conseguiu dar um passo de diligência, não conseguiu perseverar no chamado, no ministério, naquilo que Deus te chamou para fazer. Ouviu os conselhos de quem não deveria ouvir, ouviu vozes que não deveria ouvir. E aqui eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de espíritos, que às vezes tentam nos influenciar com uma propaganda, com uma situação que nós vemos na internet ou em qualquer lugar, e influencia o nosso coração. Mas o Espírito Santo já te capacitou a viver o melhor que Deus tem para a sua casa, para a sua família, para a sua história. Quando você tratar o seu lar, a sua igreja, o seu casamento, as suas finanças, quando você tratar a sua saúde com diligência, com esforço, com dedicação, com presteza. Eu vou ficar repetindo isso aqui, amém? Eu queria nessa noite te convidar a orarmos juntos.